E aí, turma, beleza? Tranquilo? Espero que estejam todos na mais perfeita paz, tranquilos, sossegados, em segurança. Vamos aí para a nossa mais uma aula aí de frações, aula para o 6º ano, no nosso canal lindo e maravilhoso, canal de aula, canal de conhecimento. Beleza, senhores? Nós vamos falar sobre funções e nós vamos aí introduzir essa aula, tá certo? Vamos ver alguns conceitos nessa aula e vamos estudar frações ainda por algumas semanas, alguns dias ainda de aula de frações. Essa aula, qual que é o objetivo dessa aula? A gente entender como que se escreve uma fração, como que se lê uma fração, o porquê de uma fração, as suas classificações. Isso é mais importante hoje. Hoje é mais conceito do que é fração, para nosso conhecimento. Beleza? Bom, então as frações, ela tem aí algumas... A fração, ela tem uma forma de se escrever, tá? E aí eu vou colocar aqui um A e um B, explicando ou mostrando, deixando aí a entender que é um número. A e B, números naturais que nós já conhecemos, tá bom? Bom, esse número A, esse cara que fica lá em cima da nossa fração, ele recebe um nome. O cara que está em cima, ele vai receber um nome. Qual que é o nome que ele recebe? Ele é chamado de numerador. E aí o carinha que fica embaixo, o meu amigo que está lá embaixo, ele também vai receber o nome. Qual é o nome que ele recebe? Denominador. Detalhe para esse cara aqui, denominador, vocês vão ouvir o professor Sóstenes, ou mais conhecido como o tio Phil, vocês vão ouvir o professor Sóstenes falando sobre fração, relacionando sempre a fração e divisão. Toda fração é uma divisão, toda divisão é uma fração, tá certo? Então não pode esquecer desse detalhe jamais, tá? Isso tem que ser bem claro para vocês. A fração, ela vai ser, eu posso transformar a fração em uma divisão tranquilamente. Quem determina essa divisão é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o que determina a nossa divisão, tá certo? Então, nós temos aí que toda fração é uma divisão, toda divisão é uma fração. Numerador em cima, denominador embaixo. O meu denominador, ele pode ser qualquer número natural, exceto 1, tá certo? Eu não posso deixar o meu denominador como 0. Então, eu vou colocar aqui, ó. O meu B, ele tem que ser diferente de 0. Ele não pode ser 0, tá certo? Por quê, professor? Porque como é uma divisão, nós vamos determinar que não existe para nós uma divisão por 0. Eu não posso pegar o numerador e dividir ele por 0. Então, por isso que o meu denominador, ele tem que ser diferente de 0. Belezinha, pessoas? Tranquila? Bom, quando a gente fala de fração, eu estou falando de repartição. Então, eu estou pegando uma parte, eu estou pegando o inteiro, a fração ela traz essa ideia. Eu estou pegando alguma coisa que é o seu todo, que é o seu inteiro, e estou dividindo em algumas partes. Por exemplo, vocês gostam muito de chocolate, tá certo? Eu vou pegar uma barra de chocolate e vou dividir essa barra de chocolate em partes. Tá certo? Então isso pode ser determinado em fração. A pizza, eu posso pegar uma pizza, inclusive eu comi uma pizza ontem que estava, ó, que delícia. Eu vou pegar uma pizza e vou dividir ela em partes, tá certo? Então como que a gente, pela forma do desenho aqui, como que a gente pode determinar uma fração? Meus magnames queridos aí. Bom, vamos pegar aqui, eu peguei essa parte aqui, essa barra aqui na nossa horizontal e peguei essa barra e dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então eu peguei o meu total e dividi esse total em 5 partes. Galera, toda vez que eu falar dessa forma, o meu total sempre vai ser representado pelo meu denominador. Tá certo? Então eu estou pegando o meu inteiro, a minha parte total, estou dividindo ela em 5 partes. Tá certo? Então, sem conhecer nada mais, nada menos, eu posso afirmar que essa
barra aqui, ela vai ter alguma coisa sobre 5. Por que 5, querido professor? Porque eu peguei o meu inteiro e dividi ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Beleza? Bom, agora digamos que essa barra, ela traz a ideia pra gente de um chocolate. Então eu peguei uma barra de chocolate e dividi essa barra de chocolate em 5 partes. Ok, senhores? De boas? Bom, e aí, senhores, como eu sou um cara muito fitness, como o tio Phil, eu peguei essa barra, que foi dividida em 5 partes, e comi apenas, nada mais, nada menos, vou indicar aqui a quantidade de partes que eu comi dessa barra de chocolate. Olha só, vou comer só 2 partes. O meu irmão guloso, ele comeu o restante porque ele ama chocolate. Beleza? Ah, e o Henry também. O Henry, ele, aquele retardado, ele também pegou e comeu o restante também da barra de chocolate. Tá aí. Então eu peguei a minha barra total do chocolate, dividi em 5 partes, certo? Por eu ter dividido o meu total em 5, o meu denominador, o número que fica embaixo, então ele vai para o denominador. Galera, a parte que eu comi, aquilo que representa a informação que o texto trouxer para a gente, é o nosso numerador. Quantas partes da barra você comeu? 2 partes. 2 partes de quanta? De 5. Então essa informação representa, a fração que vai representar essa informação é 2/5. Tranquilo? Muito difícil isso, senhores. E aí a gente tem a informação sempre muito bem clara. A gente não pergunta, né? Mas se eu perguntar para vocês qual parte ou qual fração representa a parte que o professor tio Phil não comeu, qual foi? Eu comi 2 partes do total de 5. E a pergunta agora, meus magnames, é quantas partes ou qual a fração que representa a parte que o professor não comeu? 1, 2, 3. Ou seja, essa fração que eu não comi do chocolate representa 3/5. 3, que é o que sobrou, de um total, sempre o meu total representando o denominador. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Vem comigo, vamos comigo. Vamos pensar aqui da nossa pizza. Dividir essa pizza em 8 pedaços, certo? E aí vamos dizer que o Henry Jansen, que gosta muito de uma pizza, gente, quando vocês forem oferecer pizza para o Henry Jansen, peçam, quando vocês forem pedir pizza para ele comer lá no happy hour, peçam uma pizza de estrogonofe de carne, porque ele ama demais. Estrogonofe de carne, gente, é a pizza preferida do professor Henry Jansen. Então o Henry Jansen, ele pediu uma pizza, ok, senhores, e ele comeu nada mais, nada menos que 5 pedaços. Olha só, eu peguei a minha pizza, estou dividindo ela em 8 partes. Então eu quero representar a quantidade de pizzas que o Henry Jansen comeu. 5 partes de um total de 8. Então eu vou colocar aqui, ó, o total, sempre o meu denominador, e o que ele comeu, 5. Vamos desenhar isso aqui na nossa pizza aqui? Eu tenho 8 partes, o meu total em 8 partes. Quero representar 5 partes que o professor Henry Jansen, o meu querido Henry Jansen, guloso Henry Jansen, ele comeu. Então vou desenhar aqui, mostrar, trazer para vocês essa informação da quantidade que o Henry Jansen comeu de pizza. Bom, aqui tem 4, vou marcar mais um pedacinho aqui que o Henry comeu, porque ele é um cara fitness. Henry Jansen. Tá aí. Pronto, lindamente, maravilhosamente, a representação. Bom, e aí fica claro, como eu fiz com a barra de chocolate, a pizza também traz a gente consegue ver essa ideia, né? Se o Henry Jansen comeu 5 partes de um total de 8, quantas partes sobraram? Aquilo que falta para o meu total, que são 3 partes. Tranquilo, senhores? Show de bola? Maravilha.
Bom, como é que a gente faz a leitura de uma fração? Pô, isso é besteira, né? Isso é tranquilo, show de bola. Sempre que eu vou ler uma fração, eu vou ter lá, vou olhar para o meu denominador. É o denominador que traz a ideia da leitura, tá certo? Então aqui eu tenho 5, então eu tenho, no numerador eu tenho 3. Então a leitura sempre começa pelo numerador, vai ficar 3, e aí a gente não fala 5, a gente fala 3/5. Aqui, esse exemplo, eu tenho 2 no numerador, então eu começo pelo 2. 2, e aí a gente não fala 7, a gente fala 2/7. Beleza? Bom, a partir do 11, a partir do 10 em diante, a leitura já muda, tá? 1/3, 3/4, 3/5, 1/6, 2/7, 5/8, 3/9. Agora muda, tá? A partir do 10 a leitura ela vai mudar. Acima do 10 eu vou colocar o nome e vou colocar mais uma palavra na frente. Então fica 5. Então eu tenho 5. E vou dizer o nome, 13. E aí só vou acrescentar essa palavra, avos. Certo? Então, digamos lá, se eu quiser identificar, escrever ou ler uma fração dessa forma aqui, como é que fica? Vou colocar escrever os dois números, 7, 23, 7, 23, e só vou acrescentar essa palavra, avos. Tranquilo? Bom, e professor, o senhor não falou do 10. Do 10 a gente vai ter a ideia de 10, 100, 1000. Para 10, décimos. Para 100, centésimos. Para 1000, milésimos. Então, quando for denominador 10, 100, 1000, a gente vai falar décimos, centésimos ou milésimos. No caso aqui, 15 centésimos. Tranquilo, senhores? Então essa aí é a nossa parte da leitura da fração. Bom, uma parte muito importante das frações, um conceito bem importante das frações são as classificações. Nossas frações, elas recebem 3 classificações que são muito importantes para a gente. É importantíssimo essa parte da classificação, tá certo? Então vamos colocar aqui, classifications, classificação. E eu vou começar com a primeira classificação, vou dizer aí que a primeira classificação das nossas frações recebe o nome nada mais, nada menos do que frações próprias. Quando que nossas frações elas são frações próprias? Nossas frações próprias, galera, são aquelas aonde o numerador ele é menor que o denominador. Não entendi, professor. Olha só, vou pegar aqui, vamos pegar o exemplo da nossa pizza, da nossa barra de chocolate. 2/5. As frações próprias são aquelas que o numerador menor que o denominador. Então eu posso colocar isso aqui para vocês, ó. Numerador menor que o denominador. Então, toda vez que eu tenho frações onde o numerador é menor que o denominador, nós falamos que essas frações são frações próprias. E aí, senhores, é preciso que vocês enxerguem isso, tá claro? Mas vocês precisam ter isso bem fixado na cabeça de vocês, a turma do tio Fio aí. Olha só, eu tenho 2/5, peguei o meu total, dividi em 5 partes, comi apenas 2 num total de 5, tá certo? Então eu comi menos que o meu inteiro, menos que o meu total. As frações próprias, elas representam exatamente isso. Representam uma quantidade menor que o meu total.
tá certo? Essas são as frações próprias. Então, frações próprias, numerador menor que o denominador, e elas representam o quê? Representam uma quantidade menor que o meu inteiro. Beleza? Que o meu total, que o meu inteiro, tanto faz ali. Bom, temos as frações próprias. Se temos as frações próprias, nós também temos as frações impróprias, professor. Muito bem, agora tudo fez sentido. Olha só, frações impróprias. Quando que são as frações impróprias, senhores? Se as frações próprias, numerador é menor que o denominador, as frações impróprias são aquelas magnames onde o numerador é maior que o denominador. Então vamos escrever esse cara aqui? Numerador. Agora nas impróprias, o numerador é maior que o denominador. 17 quintos, ele representa uma quantidade maior que o meu total. O meu inteiro foi dividido em 5 partes, só que eu tenho 17, ou seja, 17 é maior que 5. Então esse cara aqui, ele representa uma quantidade maior que o meu inteiro, tá certo? Então as frações impróprias, elas representam uma quantidade maior. Beleza, senhores? E nós... Bom, senhores, voltando aí, nós encerramos lá aquela parte. Agora vamos falar sobre os números mistos, beleza? Os números mistos, como já coloquei para vocês aqui, ele é representado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, o número misto, por isso que a gente fala que é misto, porque ele tem duas partes. Uma parte é a parte inteira e outra é a parte fracionária. Então, como é que fica a cara, qual que é a cara de um número misto, certo? Vai ficar assim, ó. Esse cara aqui, ele é um número misto. Por que que ele é um número misto? Porque eu tenho o 1 como meu número inteiro e eu tenho o 3/4 como fração. Então eu tenho 1 inteiro e 3/4, ou 1 inteiro mais 3/4. Beleza? Então a nossa representação, a forma da gente escrever um número misto é dessa forma, certo? Então uma parte inteira mais a parte fracionária. Outro exemplo de número misto. E aí observem que não é qualquer parte fracionária, vai ser a fração própria. Parte inteira mais uma fração própria, certo? Onde eu tenho o 2 como meu inteiro, o meu número inteiro, e eu tenho os 7/9 como a minha parte fracionária. 7/9 como a minha fração. Meus queridos, tranquilo aí? De boas? Agora uma parte até que, enfim, glórias a Deus, chegou a parte de cálculo, né? Porque ninguém merece só conceito, né? Senão a gente é só para português. Nós queremos cálculo, professor, cálculo. Bom, então vamos para essa parte de conceito de fração, vamos para cálculo, tá? Como é que seria esse cálculo? Bom, ainda falando sobre o número misto. Eu posso escrever o número misto em forma de fração imprópria e eu posso escrever a fração imprópria em forma de número misto. Beleza? Então vamos escrever isso aí. Como é que fica, como é que a gente faz, representa essa ideia aí, meus queridos. Beleza? Bom, vamos transformar então a fração imprópria em número misto. Lembrando
que a fração imprópria é quando o meu numerador, ele é o quê? Maior que o denominador. Eu vou ter uma fração imprópria quando o meu numerador maior que o denominador. Então, primeiro, vamos ver uma fração imprópria aqui. Vamos colocar aqui 17 quartos. Esse cara é uma fração imprópria. Eu quero escrever ele em número misto. Como que a gente faz? Bom, eu vou pegar a ideia que eu falei para vocês, que toda fração é uma divisão, e vou transformar isso aqui em uma divisão, certo? Sempre, meus queridos, numerador divididos pelo denominador. Não é a ideia maior divididos pelo menor. É sempre numerador divididos pelo denominador. Bom, então vou fazer aqui 17 divididos por 4. Nossa divisãozinha. Já sabemos que não vai ser uma divisão exata, certo? Quantas vezes o 4 cabe no 17? 17 divididos por 4 vai dar 4. 4 vezes 4. Olha só, eu tenho 4 inteiros. 4 vezes, vai caber o 4. 4 vezes 4, 16. 17 menos 16, sobra 1. Paramos por aqui, ok? Agora, acompanhe aqui a nossa ideia. O número misto, ele é composto por uma parte inteira. Quem que é a minha parte inteira, senhores? Esse cara aqui, ele vai ser a minha parte inteira. Então, o resultado quociente é o meu inteiro. Então, vai ficar 4 inteiros, certo? Então, é composto, o número misto, ele é composto por uma parte inteira, a minha parte inteira é o 4, e quem que vai ser a parte fracionária desse número misto? Observe, eu estou transformando 17 quartos, uma fração imprópria, em um número misto. O 4 é o meu inteiro, quem que vai ser o meu denominador? O resto da divisão, ele vai virar numerador, e o denominador, ele continua o mesmo, certo? Então, 17 quartos representa 17 quartos, que é uma fração imprópria, representa em forma de número misto 4 inteiros e 1 quarto. De boas aí, galera? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aí, então. Transformar fração imprópria em número misto. Vem comigo então, meus magnames. Vamos pegar aqui um exemplo. Pegar uma fração imprópria. Digamos que eu tenha lá 35 terços. É uma fração imprópria, por quê, queridos? Porque numerador é maior que o denominador. Toda fração imprópria eu posso escrever na forma de número misto. Como que eu posso fazer isso? Dividindo numerador pelo denominador. Então, eu vou pegar lá 35 e vou dividir por 3. Beleza? Beleza, professor. Tchau, filho. Vou pegar o 3. 3 divididos por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Vou descer o 5. 5 divididos por 3, uma vez. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Pronto, acabamos a divisão. Para no meu resto. Quando eu chegar no resto, tá bom. Certo? O meu quociente é a minha parte inteira. Não posso me esquecer disso. Então, eu tenho 11 como parte inteira. E quem que vai ser a parte fracionária? Eu vou pegar o resto da minha divisão e vou colocar ele como numerador. E o denominador continua sempre o mesmo. Então, queridos magníficos, 35 terços representa 11 inteiros e 2 terços. Falem comigo, senhores. De boas isso aqui? Vou até fazer um carinha feliz aqui, ó. De boas, né? Um último exemplo para a gente mudar aí, virar o disco. Vou fazer mais um exemplo para transformação
de fração imprópria para número misto. 5/2. É uma fração imprópria porque o numerador maior que o denominador. De boas? Bom, então vamos pegar numerador divididos pelo denominador. 5 divididos por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, acabo no meu resto. Não preciso continuar. Bom, esse cara aqui é o meu inteiro. O quociente é a minha parte inteira da fração do número misto. Então, eu tenho 2 inteiros. O resto é o meu numerador. E o denominador continua o mesmo. Tá aí. Então, 5/2 é a mesma coisa que 2 inteiros e meio. De boas aí, galera? Tranquilo? Bom, aqui a gente viu transformar a fração imprópria em número misto. Agora, nós também podemos fazer o contrário, senhores. Nós podemos transformar o número misto em fração imprópria. Número misto em fração imprópria. Nós podemos fazer isso sem problemas. Sem problemas. Vem comigo que não tem problema. É sem problemas. Bom, como que a gente faz então para transformar um número misto? Agora eu quero fazer o contrário. Quero transformar um número misto em fração imprópria. E eu vou me apropriar dos mesmos exemplos, tá certo? Para mostrar para vocês que o resultado ele é válido, tá bom? Então vamos pegar lá o primeiro, de trás para frente aí. Vamos pegar essa primeira que a gente fez por último aqui. 2 inteiros. Quero transformar um número misto em uma fração imprópria. 2 inteiros e meio. Como que eu vou fazer? Simples. Você vai pegar a parte inteira e multiplicar pelo denominador. Então, vou pegar lá 2 vezes 2 e vou somar com o numerador. O resultado desse cara é o novo numerador e o denominador continua o mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Olha só, vou pegar a parte inteira, multiplicar com o denominador. O resultado eu vou somar com o numerador e esse resultado vai ser o nosso novo numerador. E o denominador ele vai continuar sendo o mesmo. Vamos pegar o segundo exemplo. 11 inteiros. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo aqui. 11 inteiros e 2/3. O que a gente tem que fazer? Multiplicar a parte inteira pelo denominador. Então, vai ficar 11 vezes 3, que é igual a 33. O resultado eu vou somar com o denominador. Somei com o denominador. Esse resultado aqui vai ser o nosso novo numerador. 35. E o denominador, senhores, continua o mesmo. Por isso que é fácil, porque o denominador ele não vai mudar. Beleza? E a primeira fração que primeiro carinha que a gente trabalhou aqui, vamos pegar ele aqui. Estou transformando o número misto em fração imprópria.
Então, eu tenho 4 inteiros e 1/4. No parte inteira vezes denominador, 4 vezes 4, que é igual a 16. O resultado vou somar com o numerador, que vai dar 17. E esse resultado vai ser o nosso novo denominador, novo numerador. 17 é o meu numerador e o denominador, meus queridos, continuou o mesmo.